80% dos homens acima dos 80 vão ter um grau importante de calvície. E 50% das mulheres. Então, assim, mesmo em mulher, a prevalência é relativamente alta. Quais são as origens da calvície androgenética? Ela é principalmente hereditária, genética hereditária, mas existe o padrão, a contribuição ambiental. Então, eu, por exemplo, no momento, estou com 2 gêmeos idênticos tratando, um que sempre se cuidou, sempre tomou finasterida, minoxidil, e é magrinho e atleta, e tem um outro que já não estava muito nem aí com as coisas. Então, assim, o cabelo deles é completamente diferente, mesmo gêmeos idênticos. Então, você vê que genética e hereditário tem uma bela de uma contribuição, mas o ambiental interfere bastante. Fala, pessoal, mais um episódio para você do Pode Doutor, o melhor podcast de saúde do Brasil. Como você já sabe, quem compartilha Pode Doutor espalha a saúde, afinal, informação é o diamante da prevenção. O nosso maior propósito é levar para você que está em informação boa, informação checada em saúde. Você sabe que, infelizmente, a internet é recheada de fake news, de informações nem sempre verdadeiras, nem sempre confiáveis, principalmente em saúde. Então, nosso propósito é o contrário. E como que a gente faz isso? Trazendo aqui na nossa mesa as maiores autoridades em cada um dos assuntos que nos propomos aqui a discutir. Daqui a pouco eu vou falar para vocês quem aceitou o desafio hoje desse episódio para levar informação legal para vocês. Antes disso, agradecer aqui a Vita, que é apoiadora desse episódio. A Vita é uma marca de suplementos pensada para quem está sofrendo os efeitos aí da terceira idade, da idade madura, com destaque para um produto da Vita, que é o ômega 3 em 1, que tem coenzima Q10, vitamina D, vitamina E e ômega 3, logicamente. Para quem se interessa, vai lá procurar Vita, www.vita, o Vita é vita.com.br. E quem aceitou o desafio hoje de estar conosco foi a cirurgia plástica, doutora Tatiana Tournier. Tatiana, muito obrigado. Posso chamar de Tatiana? Claro. Muito obrigado pela presença, é uma honra tê-la aqui. Primeiro, presenteá-la com o presente do nosso patrocinador. Sem os patrocinadores, já pode dar uma olhada, pode abrir. Sem o nosso patrocinador, logicamente, a nossa existência fica mais difícil. Então, obrigado, Vita, por apoiar essa nossa iniciativa, que é levar saúde, levar alegria, qualidade de vida para as pessoas. É isso aí. Então, e eu super apoio suplementação. Vambora. Eu aprendi isso na pandemia, o quanto que isso é importante para a nossa saúde. Beleza, então... Uso tudo isso, fiquei muito feliz. Muito obrigada. Muito bem. Mais uma vez, então, Tatiana, seja bem-vinda. Tatiana, que é cirurgia plástica, formada por grandes faculdades, vai contar daqui a pouco, esteve com o Ivo Pitangui, que é um dos grandes nomes, né? Foi um dos grandes nomes aqui no Brasil da cirurgia, do mundo, né? Do mundo. Da cirurgia plástica, com quem você estudou. E seja bem-vinda. Muito obrigada. Muito obrigada pela oportunidade. Vai ser um enorme prazer falar cirurgia plástica com todos vocês. Legal. Nosso assunto hoje, dentro da cirurgia plástica, claro que é extremamente extensa, a gente vai falar aqui para vocês um pouco hoje sobre implante capilar. Esse é o nome que eu posso usar. Uhum. Então, dá um panorama geral para a gente, Tatiana, sobre o implante capilar, como que ele entra aí na cirurgia plástica, o que as pessoas que estão nos ouvindo podem esperar sobre isso, sobre esse procedimento, de onde ele veio. Conta tudo pra gente, dá um panorama geral antes sobre o implante capilar, então, por favor. Então vamos lá. A primeira pergunta clássica é implante ou transplante? Os dois nomes são considerados corretos, né? Assim, na verdade, o nome correto mesmo é transplante, não implante, porque é uma coisa que você tira de um lugar e coloca no outro. Então isso é uma informação muito importante, porque não é que você põe quantos implantes você quiser, quantos fios você quiser. Não, você tira de um lugar, não é uma mudinha, é a planta toda e transplanta ele para a região onde está faltando, geralmente a região anterior ou a coroa. E essa área é limitada, então... A região anterior é a parte da frente. Da frente. Então, lembrando que nossos ouvintes não são da área médica sempre. Então, a região da anterior da frente. Ou e a coroa aqui em cima. São os lugares já foi tudo embora, você viu, né? Foi a coroa, foi a... as calvícies, a gente tem uma classificação que é Norwood, que usa até 7, né? Então, Vamos começar por isso. Bom, então, como que são? O que é calvície? Quais são essas classificações boas? Bom, calvície é o nome genérico, né, que usa para alopecia. A alopecia a gente tem diversos tipos. A mais comum, que acaba sendo o foco principal, é a alopecia androgenética, que é a calvície masculina. A alopecia é o nome bonitinho, então, para calvície. Para calvície, tá. Isso. E aí a alopecia androgenética é a calvície masculina típica. Existem a calvície com padrão masculino e padrão feminino. Então, a androgenética pode também ter um padrão feminino. Qual a diferença entre elas? A padrão masculino é o que a gente está acostumado a ver. Então, grau 1 é quando ele é só a entrada, grau 2 é quando ele começa a avançar um pouquinho mais, grau 3 aí vai indo, quando chega na 7 é quando você só tem a região lateral aqui. Tá. Então, e claro que tem padrões assim, tipo, o típico é isso, você abre a entrada e a coroa quase que ao mesmo tempo. Alguns a coroa antes, outros a entrada antes, mas elas vão se juntando. Existem Lembrei até de uma piada agora, das entradas aqui. Você conhece a piada?
Entrada e a saída, não? É, Qual que... não, porque essa calvície que é a que começa, aí o pessoal, na minha que chamava de calvície motel. Por quê? Entra aqui, nananã aqui, que eu não vou nem falar o palavrão, e sai aqui, entendeu? Mas começa então, voltando, começa com essas entradinhas aqui, Isso. que eu já, Que é o mais logicamente, comum. é o mais comum. Quem tem que fique com a entrada bonitinha, mas começa mais com a coroa, ou Ah, vai tem que ficando uma começa com a coroa. rarefação. Então, existem uns padrões um pouquinho diferentes de um para o outro, mas em geral, esse começa nessas duas regiões e vai ampliando e faz toda a região central, vai ficando rarefeito, vai miniaturizando o fio, isso é um assunto importante, que o Opa. fio vai ficando miniaturizado, que essa é a calvície típica androgenética. Então, quando você faz uma dermatoscopia, você vai ver fios grandes, fios fininhos, tipo, ele vai ficando Então cada a vez mais qualidade do pelinho. fio, mesmo que ele esteja lá, ela também vai piorando. Ele vai afinando esse Ele fio, vai ele vai afinando. afinando e miniaturizando. Então, E cada não vez. fica mais comprido. E aí ele vai ficando cada vez menor, mais pertinho de um pelo, até uma hora que ele não sai mais do couro cabeludo. Então, essa é a calvície típica androgenética, é uma miniaturização dos fios. Que é a grande maioria das calvícies que a gente Grande vê por maioria, aí. estourada. Se é Você mais. tem algum número de sabe qual que é a prevalência? Ui. Depois eu olho aqui, mas Não, mas ela é bem alta, bem mais acima de 80% das calvícies, mas é que muitas vezes ela também está associada com outras calvícies. tá. E aí, a androgenética, então, tem um padrão masculino, e o feminino, ele é um padrão mais difuso, assim, a calvície não é tanto entrada e coroa, ela vai perdendo meio que geral, inclusive na região de trás. Mas você Aqui. tá falando um padrão feminino no homem? Pode, tem homens que podem ter padrão feminino, e podem ter mulheres que têm padrão masculino, mas o padrão feminino é mais uma rarefação Geral. generalizada, Tá, então do a mulher cabelo. também sofre de alopecia. Também sofre. Eu te falo assim, os números, 80% dos homens acima dos 80 vão ter um grau importante de calvície. E 50% das mulheres. Então, assim, mesmo em mulher, a prevalência é relativamente alta. Perfeito. Mas já na idade mais jovem, daí é mais raro em mulher. Mulher, né? ela vai acontecer mais após a menopausa. Tá certo. Então, tem um distúrbio ali hormonal que acaba contribuindo para essa evolução da calvície. Tá bom. Na verdade, em calvície eu tô no lugar de fala, então eu vou falar bastante, tá? Essa palavra eu não gosto muito, mas eu acabei falando no lugar de fala. Mas tudo bem. De qualquer forma, assim, eu comecei muito cedo com a minha alopecia. É até meio incrível, mas quando eu tava com cerca de 19, 20 anos, já tinha essas entradas e eu já percebia que nunca me incomodou, né, Tatiana? Como você deve atender pacientes que têm muito incômodo e tá tudo bem, não tem Exato. problema, né? Se você se incomoda, tem que. Aí é que nós vamos chegar daqui a pouco na sua solução. Mas a minha começou muito cedo. Tem uma idade mais comum? Como que você falaria sobre isso, sobre a idade? Tá. Eu comecei com 20 já, parecia. E com 22 eu já tava muito careca. Existe uma coisa chamada, assim, quais são as origens da calvície androgenética? Ela é principalmente hereditária, genética hereditária, mas existe o padrão, a contribuição ambiental. Então, eu, por exemplo, no momento, estou com 2 gêmeos idênticos tratando, um que sempre se cuidou, sempre tomou finasterida, minoxidil, e é magrinho e atleta, e tem um outro que já não estava muito nem aí com as coisas. Então, assim, o cabelo deles é completamente diferente, mesmo gêmeos idênticos. Então, você vê que genética e hereditário tem uma bela de uma contribuição, mas o ambiental interfere bastante. Mas é usando a finasterida. Sim, Porque tem um finasterida e irmão que tem minoxidil. uma idade similar à minha, que também tomou e ficou com cabelo. É. Aí agora há pouco tempo ele parou, que ele já tá mais velho, ele falou, Cansei, não aí vou mais caiu tomar. tudo. Então, a finasterida segura enquanto você tá tomando. Sim. Minoxidil, finasterida, eles vão segurando. Não são todas as pessoas que respondem, mas a maioria. E é o que temos para hoje registrado na FDA, Sim. Anvisa. E é de etc. aplicação tópica. Não, o minoxidil é O minoxidil, tópico é e a isso. finasterida é oral. Só que agora tá invertendo. Agora a gente tá começando a ter finasterida, invertendo não, associando, finasterida tópico e minoxidil oral. Então, isso tem variado. Mas o que tá registrado na FDA, na vigilância aqui no Brasil, é minoxidil tópico e finasterida oral. Perfeito. E aí, então existe a volta na idade, então, como é genético hereditário, a gente já tem vários fatores, mas um dos mais importantes é o DTH, lá, que é o precursor da testosterona, né? O precursor não, o posterior. E aí, o que ele faz, então, é quando você tá com sua testosterona mais alta, é quando você tá correndo mais risco. Então, a gente fala que a calvície tende a evoluir bastante, né? Uma ascendência até os 35 anos, que é quando sua testosterona é mais alta. Depois, ela tende a estabilizar e a calvície também estabiliza um pouco. Então, essa idade seria onde você tá mais susceptível a evoluir a sua calvície. É comum acontecer em jovens? Geralmente, quando a gente vê começar ali dos 17, 18, 20 anos, a gente já
tem uma impressão de que a calvície vai Virar ser, forte vai ser mais cedo. por isso que, nesses casos, o implante capilar tem que ser, ou transplante capilar, que seria mais correto, o transplante capilar tem que ser muito bem discutido, porque você precisa fazer essa previsibilidade do paciente, o que vai acontecer com ele a longo prazo, para poder fazer um desenho, uma linha anterior. Então, não tem cabimento, o paciente chega lá jovem, aos 20 anos, quer implantar. Se você vai numa dessas empresas intermediadoras, como aquelas que a gente comentou, se você faz numa dessas empresas, eles são capazes de fazer o preenchimento dessa região de entrada. Só que o homem branco, né, o homem caucasiano, a probabilidade de ele ter um M, que é a linha M, é 97%, ou seja, 3% só que vai ser uma linha mais fechada, tipo William Bonner, assim. Quem tem essa linha fechada? Homens afrodescendentes, crianças e mulheres, não homens brancos. Então, você tem que levar em relação a qual é o estereótipo do paciente para poder fazer a linha ideal para ele. Sim. E só para complementar ou para perguntar, na verdade, porque eu também estou sempre aqui aprendendo, né? Porque eu trago vários especialistas e é sempre uma honra. Eu acho que, como tudo em medicina, o mais importante é ser bem indicado. Então, você tem um jovem, como você falou. Vamos supor meu filho, eu brinco com ele, né? Ele fica em pânico. Gustavão, um beijo. Ele tem 18. Mas a gente não sabe, não tem certeza ainda, porque a genética é implacável, mas ela já está lançada, né? Não sei qual que foi, meu pai era careca, logicamente, é careca, né? Eu também. Então existe uma possibilidade, eu brinco sempre com ele, mas ele é muito jovem, não tem nenhum sinal. Agora, para você fazer num jovem de 20, 21 anos, então, transplante, porque só para eu entender novamente, para você explicar novamente, o transplante quer dizer, o fio ele sai da própria pessoa. Não existe ainda uma tecnologia Ainda não. que você possa transplantar De outra pessoa. de outra pessoa, de um cadáver, ou de um vivo, certo? Não conseguimos porque a pele é o órgão mais alergênico que a gente tem. Então ele expulsa. Exato. Esse é o motivo, por exemplo, que eu nunca fiz, nunca faria, porque pelinhas mais brancas tem Mas quando uma é do seu reação próprio imune maior. corpo, ele realmente, assim, muito bem feito, porque o implante, aonde você vai colocar o fiozinho, se para dentro, se para fora, o quanto para fora, tudo isso vai interferir na reação tanto inflamatória ali, como no resultado final, se ele vai retrair, se vai ficar com aspecto de implantado ou não. Sim. Então, a técnica bem feita traz resultados bem naturais. Sim, mas só para eu concluir minha pergunta. Aí esse jovem, vamos dizer, de 20 anos, ele vai fazer o transplante, só que o restante da calvície vai evoluir forte. E vai. E aí o implante tem uma... Isso eu estava fazendo uma pergunta. O transplante, parece que ele tem até a chance dele cair é menor. Sim, ou é a mesma. Porque o fio que você transplanta... Aí sobra só o transplante. Exato. Aí fica... Mas é praticamente isso que acontece. Ainda. Porque o fio transplantado, ele respeita a região da onde ele veio, a origem dele. Então, se ele é uma Barbie, muitas vezes a gente usa barba e pelo corporal em algumas situações específicas. Se você usar barba... Então, você pode usar barba e pelos corporais para colocar na cabeça. Sim, mas assim, qual é a limitação deles? Eles vão continuar sendo uma barba ou um pelo corporal na cabeça. Então, pelo, por exemplo, ele não ganha um volume muito grande, ele não consegue preencher tanto. Claro. Então, no meu dia a dia, eu uso pelo corporal ou barba em casos por alguma necessidade, ou um caso que foi mal planejado lá atrás, e eu tenho que dar alguma situação ali melhor, mas não é um pelo, não é um cabelo que a gente usa de rotina, porque o pelo do corpo, ele preenche pouco, e o pelo da barba, ele tem uma característica completamente diferente. E isso funciona para o cabelo daqui de trás também. Então, se eu tiro um cabelo daqui de trás para colocar para frente, se aqui atrás ele era resistente à testosterona e ele não vai cair para o resto da sua vida, então você tem alguns fiozinhos aí. Uns heróis da resistência. Se eu usar esses fiozinhos aí, os heróis da resistência, eles vão ser heróis da resistência aqui. Ah, entendi. No entanto, existem as calvícies avançadas, que são os grau 7, que é aquele grau bem avançado, ele tende a ficar rarefeito aqui atrás também. Então, se você deixasse o cabelo crescer, talvez você percebesse que você consegue ver o couro cabeludo daqui atrás. Claro. Ou seja, você perdeu fios daqui de trás. Lógico. E eles transplantados para que eles vão cair do mesmo jeito como eles cairiam aqui atrás. Então, depende do fio. Mas sim, quando é uma calvície muito avançada, mesmo os fios transplantados podem cair. Mas, em geral, os fios transplantados ficam. E aí fica um resultado artificial se você não planejar bem nesse paciente jovem, porque ele vai, ali no primeiro momento ficou legal, ele ainda tem o cabelo dele, só que se ele não tratar,
Que muitos acham, vou fazer implante para não ter que tratar. É um saco tratar, não quero. E aí, quando você não trata, o que acontece é que essa calvície vai evoluir e vai sobrar só os cabelos implantados. E dependendo de como eles forem implantados, vai ficar um resultado artificial. Então, quer dizer, só para então corroborar o que você está falando, confirmar. Então, você faz o transplante e você ainda assim, logicamente, agora eu entendi, você trata a Tem que calvície tratar. com medicação, Tem que com tratar. finasterida, Tem que tratar. etc., minoxidil, para que o que estava ainda lá não caia e o resultado final daquele procedimento perdure por muitos anos. Exatamente. Então, não vai deixar de usar o remédio. Se deixar, Não. vai ficar ruim. Grande E acho que chance. esse é o nosso objetivo aqui do podcast. É falar o certo, né, verdade. Tatiana? Exato. Porque é Agora, muito fácil falar, vem aqui fazer implante, coloca outdoor na estrada, aí propaganda na televisão, aí tem essa onda toda, né? Pra quem tá mais acostumado a viajar, às vezes, eu já passei algumas vezes lá no aeroporto da Turquia, por exemplo, você tem centenas de pessoas fazendo. o Mas curativo na cabeça. Então, quer dizer, será que realmente está sendo tudo bem indicado? Eu acho que não, né? não. Então, acho que tudo bem indicado é extremamente valioso e acho que esse é o nosso objetivo aqui hoje, esclarecer isso. Que, como você já falou por enquanto, não é para todo mundo. Assim, é muito raro a pessoa que não tem indicação. Existem algumas indicações ali relativas que você tem que discutir bem com o paciente. Mas, assim, vamos fazer uma regra meio que geral isso. Isso aqui é falado em congresso. Pacientes jovens sempre inicia com tratamento clínico. Então, quanto mais a Remédio. gente retardar esse implante, melhor é. E assim, aí vamos agora entrar no mérito ali do tratamento clínico. Existe um mundo de tratamento clínico, né? Existem os que já são aprovados pela FDA há décadas, que no caso que a gente já falou, que é o minoxidil tópico, finasterida via oral, o laser, aquele bonezinho de laser de LED vermelho, infravermelho, O bonezinho. eles também são registrados pela FDA. O bonezinho viu um Shark Tank há muito tempo atrás. Não é Quando estava começando, até era um médico brasileiro que tinha era envolvido nessa empresa. É muito interessante. Funciona também. Funciona, assim, mas é que nem as vitaminas, é que nem o LED, todos eles são benéficos. Então, para eu fazer crescer cabelo, as vitaminas, né, tem que estar junto ali para eu ter sementinha para poder, tudo o é tijolinho para crescer. Tudo é válido desde que não cause nenhum dano. Nenhum dano, eu concordo exatamente. plenamente, né? Mas, porque assim, se é uma dor do paciente, como eu falo aqui sempre também, para mim nunca foi uma dor e tá beleza. E também tem aqueles que é uma dor alta, que o cidadão não consegue trabalhar a autoestima dele sendo calvo. Esse tem que tratar, porque é a mesma coisa que ter uma depressão, ter uma ansiedade, ter uma pressão alta. Tanguy falava uma frase da OMS que eu adorava, que ele falava: a saúde não é a ausência de doença, mas o bem-estar físico, psíquico e social. Então você tem que estar se achando bonito, você tem que estar feliz. Claro. Essa semana, uma paciente falou uma coisa para mim que eu nunca tinha pensado. Ela pegou e falou: doutora, se até Chico Xavier, que era o cara mais evoluído de alma, espiritualmente, usava peruca, então aquilo me chocou. Eu falei: nossa, é verdade. Ele realmente, até ele incomodava a peruca. Diziam que era porque ele tinha uma rinite alérgica, tá? Mas eu acho que esteticamente devia incomodar alguma coisa. Com certeza. Depois ele passou para boinazinha. Mas então, assim, até ele tinha esse incômodo, é normal ter esse incômodo e você querer ficar. E assim, vem de longa data o cabelo, né? O cabelo sempre era sinônimo de. Porque tinha as doenças na época, né? As pestes, etc. Então, assim, o cabelo dos reis, dos imperadores, era sempre sinônimo. Por isso que começou-se aquelas perucas dos juízes. Sim. Porque era sinônimo de poder. Sansão. De Sansão que tinha o poder no cabelo, por exemplo, tem essa lenda. Exato. Então, o cabelo é interessante. Muitos são muito bem resolvidos com ela e tudo bem também. Embora a falta de cabelo também é perigosa para câncer de pele. Então, a gente entra nesse outro padrão. Também. Mas de saúde. Mas, de qualquer jeito, se você está bem resolvido, toca a vida. Mas se você não está, tem o que fazer. Exato. Eu acho que isso vale para tudo, né? Para toda a questão estética, né? Se aquilo está te incomodando, você que é cirurgia plástica, né? Você atende lá paciente, vale a mesma coisa. É que para o cabelo, como os recursos hoje deram uma espalhada meio esquisita, então precisa mais ainda ter critério, procurar o médico direitinho, aquilo que eu sempre falo aqui, procure um médico com RQE, que seja um médico habilitado legalmente para fazer os procedimentos para que você não sofra as consequências, porque também não é tão simples assim, né, Tatiana? Não, não é. Não é, Existe... passar, não é um sorinho, não é um, né, não é um tratamento simples, não é um enxaguante bucal.
né? Todos os tratamentos, finasterida e minoxidil que a gente acabou de falar, que são os mais antigos, eles têm efeito colateral. Então, Exato. Mesmo isso também não é simples, gente. Pelo Então, contrário, eu precisa acompanhar gostaria, no médico. eu gostaria de deixar esse recado, assim, porque o Isso aí, minoxidil, ele boa. é um antihipertensivo relocado, então ele pode ter efeitos danosos ali cardiovasculares, né, ali na pressão, principalmente, a pressão pode cair, pode trazer risco, inclusive, de vida, se você usa a dose errada. Isso, minoxidil. O minoxidil, a finasterida é um hormônio, é um anti-hormônio, né, então você também vai ter alterações, inclusive, de espermatozoide, de diversas situações ali Testículo, próstata. exato, que precisa ser acompanhada. Então, finasterida tem que usar com cautela em homens jovens que, inclusive, pretendem engravidar. E essa cautela é fazer sua visita regular lá, não sei quem vai estar te tratando, ou o cirurgião plástico, ou Ou o dermato, ou o endócrino, talvez seja lançado mão também para poder acompanhar essa questão do hormônio, mas não pode, vou tomar porque meu amigo toma, por favor, né? E aí voltando a falar da cirurgia, né, de restauração ou do tratamento de restauração capilar, quem são os médicos habilitados? Falando em RQ, Boa. falando em especialidade. Os médicos habilitados, assim, principalmente, vou focar um pouco mais na cirurgia, são os médicos que têm vivência de cirurgia. Claro. Porque existe, o risco é baixo? Sim, o risco é muito baixo. Eu fiz muitos anos a cirurgia, né, sou filha de cirurgião plástico, então cresci na cirurgia plástica, a gente fez muito tempo só com anestesia local. Então, a anestesia local é a xilocaína, é dessa mesma que usa dentista, e não precisa de sedação, porque é uma cirurgia relativamente superficial. Só que é uma cirurgia longa, e mesmo a anestesia local tem risco. E o risco é muito baixo, né? O risco de você ter uma hipersensibilidade à droga, ou você fazer uma injeção intravascular ali dentro, ou você ter, ou até hipodose pode causar uma reação vasovagal ali intenso, que pode, inclusive, levar ao óbito. É muito raro? Sim, é muito raro. É raro Mas até acontecer, se acontecer em você, é 100%. Exato. É na sua Então, vida. Então, é assim. Então, quem é o médico habilitado para fazer implante capilar? Classicamente, o dermatologista e o cirurgião plástico. Então, esses dois, o dermatologista com formação cirúrgica, né? Porque o dermatologista, de modo geral, é um médico, é um clínico que fez depois residência de dermatologia, e ele pode ter especialização cirúrgica. Já o cirurgião plástico, obviamente, é um cirurgião geral que depois fez cirurgia plástica, e aí ele se especializa em implante capilar. Aqui no Brasil, a gente tem uma associação que é das duas, só pode entrar médicos dessas duas especialidades, que é a Associação Brasileira dos Cirurgiões da Restauração Capilar, a gente chama de ABCRC. sim. Então, essa também assim, que é importante avaliar se o médico ele está nessa sociedade ou na internacional, que é a IRSH, que é ISH, que é International Society of Hair Restoration. E olha que aberração que acontece nesse país, eu falo isso com tranquilidade e certeza. A própria sociedade médica entendeu que quem pode fazer seria um dermatologista, que é uma especialidade clínico-cirúrgica, e o cirurgião plástico. Então, nem um médico de outras especialidades, um psiquiatra ou um infectologista, um otorrino, se mete, vamos para traduzir aqui em palavras, né, para as pessoas entenderem, se mete a fazer uma situação, por exemplo, eu, jamais, não faz nenhum sentido. E aí você vê nesse país o quê? Pessoas que nem são médicas, de outras carreiras de profissão, se aventurando a fazer um transplante capilar. Não tem como dar certo isso. Não tem. Não E tem como. A curva de aprendizado não é pequena. Exato. Do implante capilar de furinho, por mais simples que ela pareça, para você não desperdiçar fio, existe um treinamento muito grande. Então, isso é um perigo, porque, como eu falei, é limitada a região. Então, se você desperdiçar muitos fios ali durante o processo ali de implante, você está tirando... Neste momento, o paciente vai sair feliz. Isso que é um perigo dessas empresas que estão agora intermediando, que fazem essa propaganda, eu não vou falar nomes aqui, mas diversas delas que fazem uma propaganda agressiva no mercado. Sim. E elas vêm, quem que faz? São as técnicas. Eles têm um médico contratado, muitas vezes sem formado, muitas vezes sem experiência, que não frequenta congresso de cirurgia plástica nem de dermatologia. Está lá enquanto está acontecendo 10 salas da Exato, ele só está emprestando o nome dele e as técnicas estão tocando. Essas técnicas também não frequentam o congresso. Então, elas não têm compromisso com o paciente a longo prazo. Então, se você faz com pressa, isso eu vou te falar que eu tenho uma bela experiência com implante, é como se fosse uma caneta, imagina uma lapiseira 07, tem aquela
Sim, cilindro na fininha. frente e ela é rotatória, né? Então, que nem essa serra-copo que fura um gesso, Sim. ela faz isso. Então, você põe sua lente de aumento, você vê o fiozinho e entra rodando, soltando fiozinho por fiozinho. Essa é a técnica moderna que a Um gente por chama um. um por um. E para tirar? Na verdade, unidade por unidade, né? O fio, assim, unidade é que vem vários, Sim, sim. uma, duas, três ou quatro unidades, geralmente, ali Tá. quando a gente usa um cilindro de Aí 0,7, você tira 0,8. Aí você puxa com a pincinha, faz um furinho e coloca ele dentro. Então, você Aí faz isso, para tirar a mesma coisa. Você puxa e tira. puxa e tira. Você só solta, existe, já Claro. criaram máquina para puxar. Atualmente, não tem nenhuma que realmente seja muito boa, mas a gente tem algumas. E atualmente se faz com sedação. Eu faço com sedação para conforto do paciente meu. Mas Assim, é no eu quero centro o cirúrgico ou paciente. pode ser Eu ambulatorial? tenho. Não, é um centro cirúrgico ambulatorial, mas assim, a regra da Anvisa eu sei, porque eu sofri bem para montar um centro cirúrgico na minha clínica. Você tem que ter circulação de ar, daqueles com troca de fluxo, Sim, circulação sim. central, gases, então oxigênio, todos os gases na parede. Então, assim, é um centro cirúrgico ambulatorial. Eu posso até sedação lá, mas eu não uma clínica comum não pode fazer sedação. Você não deveria nem sedação. Ah, mas é só um comprimidinho de dormonide. Nem isso. Qualquer tarja preta não pode ser usado numa cirurgia tipo 1, que a gente chama, que é ambulatorial Mas mesmo, é que é com consultório. anestesista ou sem anestesista? Aí eu faço com anestesista. Com Assim, anestesista. eu acho cada um no seu quadrado. Claro. Eu Não tenho dúvida. Estou eu perguntando não para eu quero entender olhar. bem. Seria o correto. Tem quem faça sem, mas eu acho que o mais correto, o médico que preza pelo paciente, faz com Exato. anestesista. Porque vai tudo bem até dar problema. Exato. E para mim, assim, eu não quero olhar no monitor, eu quero prestar atenção na minha cirurgia e eu preciso estar muito concentrada para eu conseguir transferir mais fios em menos tempo, ou seja, eu diminuo o risco cirúrgico ali de ficar muito tempo em cirurgia, o desconforto do paciente, inclusive. Então, eu quero o médico anestesista olhando o monitor e eu tocando a cirurgia o mais rápido que eu puder, sem desperdício. Sim. Então, cada fiozinho que eu tiro relativamente com calma ali, com segurança, para eu tirar e ter certeza que ele não ficou preso na minha pinça, se ele saiu mesmo. Se eu faço com pressa, eu desperdiço um monte. Eu sei que talvez seja uma pergunta meio não tão boa, mas quantos fios mais ou menos numa cirurgia? Então, Como que funciona isso? É, Claro que depende da área, doadora. quando eu fazia o idade, implante com receptor. meu pai lá atrás, que era ainda do corte, a gente nem ligava para fio, né? Meu pai não ligava número de fios. Isso foi uma coisa que a modernidade veio trazendo, número de fios. E eu confesso que eu entrei nessa corrida do número de fios. Quando eu comecei meus casos com 800 unidades ali atrás, eu comecei fazendo junto com meu pai. Então, meu pai fazia o corte, que era o FUT, e eu fazia os furinhos. E a gente associava as duas, que a gente chamava até de mega sessão. Então, enquanto eles estavam cortando os fiozinhos ali que ele tirou na faixinha, eu ia furando. Foi assim que eu fui treinando. Obviamente, depois de fazer um curso, eu comecei fazendo desse jeito, até eu fui melhorando. E aí chegou um ponto que eu comecei a fazer transferência sozinha. Comecei com 800 unidades. E eu entregava um bom resultado com 800 unidades. Aí foi para 1.000, 1.500, 2.000, Tudo no mesmo tempo cirúrgico. Tudo no mesmo tempo Uma cirúrgico. por uma. Uma Unidades. por uma, E lá atrás eu já levava lá as 7 horas para fazer essas 800 unidades. Aí, óbvio que há Um paciente, 7 horas. 7 horas. E aí, lógico que, né, a experiência ali, a prática leva à Claro. perfeição. E aí eu comecei a fazer cada vez mais e eu comecei a transferir mais fios em menos tempo. Inclusive, depois eu quero comentar sobre um tratamento que eu tenho feito previamente, que melhorou muito a qualidade do meu cabelo. Então, diminuiu a transecção, que é esse desperdício, vai. Quando você puxa o fiozinho, ele não sai, ele quebra. A gente tem uma taxa normal, mas quando essa taxa não pode exceder tanto, tá errado? Nessas clínicas técnicos que fazem, vocês acham que ele está preocupado e contando Não, a taxa claro. dele? Ele só entrega o resultado. Então, nesse momento, Momentâneo. você sai ali da cirurgia super feliz. Cresceu meu cabelo. Só que vai fazer a segunda, vai fazer a terceira. Acabou, você não tem mais fio, porque você desperdiçou um monte naquela. Então, isso são danos ali que acontecem durante a cirurgia que os pacientes nem sabem que aconteceu e só vai descobrir isso lá na frente quando ele não tiver mais área doadora, ou quando o desenho dele estiver ruim, ou quando a calvície evoluir, que ele vai perceber que as coisas não foram muito bem Sim, naquela primeira cirurgia, mas vai demorar. E além de tudo isso que a gente está falando, da técnica, do risco, porque tem questões de infecção, por exemplo, vários riscos inerentes aí a qualquer procedimento, que o médico tem que estar atento no acompanhamento e tal. Só que também tem a questão do investimento, porque isso tudo que nós estamos falando, convênios não cobrem, Não. né? SUS não faz. Só cirurgia reparadora, né? Quando é uma cicatriz, um scalp, alguma coisa mais estética. Mas a não. expectativa lá do paciente, ela é muito alta. E aí que é o perigo.
Que ele aceita, aí ele que é o acredita em perigo. qualquer coisa que Aí falam que é o pra ele. perigo, porque tem, na verdade, duas formas só de você comprar as coisas, e não mais nenhuma outra, que é ou desejo ou necessidade. Nesse caso, necessidade é você pagar o imposto, pagar o IPVA do seu carro, etc. E desejo é, por exemplo, isso, fazer uma cirurgia. Então, o seu nível de expectativa é altíssimo, e aquela primeira coisa que você vê, um DR na frente, você já, opa, porque o que eu tenho visto muito, Tatiana, porque como eu estou nesse ambiente e eu tento fazer o melhor possível, e mesmo assim nem sempre eu faço o que eu gostaria de ter feito, mas como eu estou nesse ambiente, eu tento me envolver mais, me informar muito, e eu caço isso o tempo todo. Eu fico vendo, acompanhando na internet o que está acontecendo, para ver onde que estão acontecendo os problemas, até para eu trazer para cá. Então, o que eu vejo muito? Aparece para mim lá um resultado antes e depois, por exemplo, seja de cabelo, seja de bumbum, seja de qualquer coisa, e eu falo, opa, vamos chamar pra conversar, vamos ver o que é, e vou ver da onde vem aquele, antes e depois, quem é. E tá lá, DR fulano. Acredita, às vezes eu vou olhar, Não é médico. não é médico, mas não é nem médico, não é nem dentista, nem biomédico, é um influencer que se autodenominou Não. doutor e tá cheio de paciente. Exato. Então, gente, isso não pode acontecer. Eu não sei até quando isso vai acontecer, porque uma hora vai chegar um legislador e vai falar, chega. Sabe? Por quê? Porque isso é o papel, esse é o papel único do Estado, na minha opinião, na verdade, né? É fazer esse cuidado com os absurdos. Os médicos têm que trabalhar, os dentistas têm que trabalhar, todo mundo tem que trabalhar. Até, por exemplo, o Ishida veio aqui, o meu grande amigo Luiz Henrique Ishida, um beijo, Ishida, falar sobre os procedimentos estéticos realizados por dentistas, ele me falou, não, tem vários profissionais que são excelentes. Que principalmente os bucomaxilos, que estudam muito bem a Exato. anatomia. Isso, exato, que fazem procedimentos estéticos de maneira espetacular. Só que precisa alguém olhar para isso. É. Porque tá fugindo do controle. Porque o cidadão fala, vou colocar cabelo, custa, eu não vou perguntar quanto custa aqui, mas custa, vamos supor, X. Aí ele acha lá por 10% de X. Claro que isso tá errado. Claro. Porque tem medicações, tem o tempo do profissional, tem a clínica, tem o anestesista. Não dá. Não fecha a conta. Não fecha a conta. Né? Então, desconfie disso, mas isso é importante. Aqui no Pó Doutor, que a gente sempre fala, informação, diamante da prevenção, fique sempre atento. Não vai ficar procurando qualquer coisa. Vai lá, sempre fala também no CRM, procura lá, procurar Sidney Carvalho Júnior, você vai me achar lá, minhas especialidades. Tatiana Tournier vai achar também. Mas faça isso antes de procurar um profissional. Vai dar problema se você não fizer. E o que acontece, assim, outro dia eu estava comentando sobre isso, que, assim, esses não médicos que se aventuram em fazer cirurgia estética, eu falei assim, eles são corajosos, porque, assim, eu sou formada, fiz cirurgia geral, fiz cirurgia plástica, e eu tenho medo de fazer uma face. Eu faço com baita respeito. Sabe por quê? Porque você fez uma boa formação. Eu falei isso ontem aqui num outro episódio, que eu tava falando sobre isso, né? Você não dá para você se aventurar a fazer o que você não está se sentindo plenamente capaz e apto. Aí eu até falei, eu perguntei pro entrevistado, falei, Sidney, eu já dei algum plantão de UTI na minha vida? Me pergunte. Você pergunta para mim também? Não. Você também não deu, porque você medo. fez uma faculdade maravilhosa, né? Que é a PUC de Campinas, estavam falando. Então a gente aprende lá na faculdade ter essa noção que a vida é preciosa. Eu nunca dei um plantão de UTI, porque eu nunca me senti capaz e apto de ir lá realmente fazer o que o paciente fazer precisa. O que precisa 100%. Mas Exato. eu podia ter dado? Podia. Mas talvez você não desse o melhor Não, eu recusaria sempre, mas eu fui chamado. Tem isso no mercado? Tem. Só que não caia nesse golpe. Quando eu me formei... falou agora, você tem medo de fazer o transplante. Você vai com cautela até hoje, provavelmente? O transplante, que é meu dia a dia, eu acho que muito menos. mole, mas, assim, por exemplo, uma cirurgia de face ou um preenchimento. Vamos falar sobre o preenchimento, que é uma das coisas mais simples que tem na cirurgia plástica, né? Botox e preenchimento. Preenchimento tem um risco tremendo. Claro. Tremendo. Então, eu não faço um preenchimento sem estar com a respiração mais Lógico. vigiada ali, como se estivesse em atenção absoluta, porque basta não é um erro, não é erro. Existem intercorrências normais. Sim. Então, por exemplo, como eu já falei, é anestesia local. Você pode ter uma intercorrência anestesia local. Você pode preencher e colocar, ou você empurra o vasinho, que ali é um papelzinho, né? Imagina
um canudinho do McDonald's, aquele que molha e tampa, é igual. Você preenche qualquer coisa e comprime ali o vaso, você faz uma isquemia. Ou você injeta dentro do vaso acidentalmente. Pode acontecer, a gente injeta relativamente às cegas. Você fez uma isquemia, você leva a cegueira, você leva a necrose de boa parte do rosto, que não tem como recuperar. Então, é isso que, assim, todo procedimento que médicos éticos fazem, você sempre vai primeiro saber qual é o risco daquele procedimento e como resolve aquele procedimento. Reconhecer para minimizar o dano e como resolver. E aí, essa é a diferença, porque outro dia eu estava falando, nossa, eu sou medrosa para fazer procedimentos. Não é medo. Não é medo, é Não porque é eu medo. tenho noção É do bom risco. senso. E aí eu pensei, então eles são corajosos? Não, eles são ignorantes. Isso. Ele é que nem um bebê que pula na piscina porque adora a água, não tá pulando na piscina porque é corajoso. Não, é porque ele é ignorante, Sem ele não dúvida. sabe que ele não sabe nadar. Então é isso, eles são ignorantes até o problema vir. E os problemas estão vindo, né? Como eu falei, eu sou médica legista também. E eu já tive alguns casos em mãos de óbito por anestesia local. Só que ainda em mãos de não médicos. Mas a regulamentação ainda é muito pífia, é muito superficial. Ela porque pode isso fazer, mas ela vai precisa- pagar por isso. Sim, eu Como sei. homicídio, porque ela... Sim, eu concordo com você. Mas acho que ainda tem que avançar mais. O Sim. Estado não pode permitir Que faça, alguém né? corra esse risco de uma tentativa de homicídio, tentativa de causar um dano. Tem que ter o caminho certo. Eu não Sim. sei qual é o caminho certo, porque eu não sou legislador, tá? Mas que eu Não, tenho de ter um ideia de ambiente. qual é o caminho certo. Aí você fala, não, você é corporativista. Ué, não é isso que eu tô falando. Se é para fazer o médico poder, essa tal profissão, tal profissão, mas que seja regulamentado e que seja feito da maneira adequada. Porque você não precisa de uma carteira de motorista categoria E para dirigir, para transportar produtos explosivos na estrada? Ué, Porque... eu vou me candidatar a levar uma carreta lá do Porto de Porto Alegre até Natal que me pagassem $100 mil. Óbvio que não. Né? Nem você. Mas esse cara faz, né? Exato. Esse cara que você falou, ele faz $100, ele leva essa carreta. Exato. Ele passa no Porque ele meio de não uma tem festa com a noção. carreta que pode explodir qualquer... A questão é que ela não explode. Geralmente ela não explode. Até o dia Agora, que quando explodiu. explodir, então isso é um absurdo. E aí, falando nisso, assim, qual é a habilitação? Até uma parte dela eu sei bem. Por exemplo, para usar, e eu sei bem por causa desse caso que eu tive, algum dos casos que eu tive que fazer no ML, era um caso de que usou anestesia local. E o meu laudo final foi assim, eu não, depois, assim, revirei o prontuário do avesso, fiz tudo que eu busquei tudo e a gente conseguiu ali na perícia concluir que, independente do que aconteceu ali, se foi uma hipersensibilidade do paciente, se foi uma hiperdose, se foi uma hipodose, está escrito na bula da xilocaína, que é o anestésico local mais usado. Sim. Ele até explica quais são, assim, ele coloca que o médico que vai, ou a pessoa que vai usar, né, o profissional que vai usar, tem que reconhecer os sinais de risco, saber tomar as primeiras condutas do suporte básico de vida. Então, ele fala, inclusive, orienta a ter oxigênio na clínica, e ele vai dizendo, os sinais comuns são gosto metálico na boca, tontura, convulsão. E aí você vai fazer isso, perna levanta, põe isso. Ele até dá uma dica ali do que fazer. E esse caso, um dos casos que eu me lembro bem, não foi feito. Ela não soube reconhecer. Que é a mesma coisa daquele caso do fenol, né? Não sei se vocês viram. Sim, claro. Que ele fala, a mulher, ele tá fazendo aquele pós-ictal, né? Assim, que não é, aquilo não é respiração. E a moça, né, a profissional ali que estava cuidando, fala, ele está dormindo? Não, ela tinha que e a família reconhecer. chama várias vezes, ainda era uma oportunidade de ligar para o SAMU que fosse. Ter feito não Teria podia nunca salvado ter uma deixado vida. aquele paciente sozinho. E depois, na hora que... E essa, por exemplo, isso eu não vou nem falar com todo respeito, sem respeito mesmo, é só uma influência que fez um curso de final de semana. Exato. Poxa, mas aí bagunçou demais. Exato. Aí bagunçou demais. Que judiação. O feeling de fenol... Nem médico tem medo. Eu não gosto de feeling de fenol, porque tem que ter muita experiência tóxico, e tem risco. Cardiotóxico, precisa estar monitorado. Dentro de uma clínica com um cirurgião experiente, plástico, um dermato, sei lá, já é arriscado. Uma clínica que... Na época eu perguntei pra minha dermato, como que é, doutora Lia? Um beijo, doutora Lia. Ela olha minha cabecinha, você falou dos tumores, né, dos cânceres, ela sempre olha, às vezes já fiz umas biópsias. Ela falou, não, isso aí eu não faço, porque eu não quero... Eu não tenho experiência, o risco é muito alto. Exato. Para que eu vou? Então, deixa quem tem experiência fazer. Já veio aqui também o Dr. Kakovic, que também que é o principal Papa ali do reset da face. Muito legal, fenol. obrigado, Dr. Kakovic, veio aqui também. Mas é isso, você tem que fazer com muita experiência. Com muita cautela.
Vê, por exemplo, se o doutor Kakovic já teve algum problema. Claro que não. E talvez Claro ele que tenha não. tido Não. alguma coisinha ali que está dentro do Ele padrão normal, mas diagnosticou ele conseguiu previamente, perceber rápido, ele tomou atitude Claro. rápida, e aí foi isso que E acontece. outra coisa, essa do pirindifenol que você falou, a gente tem que falar sempre sobre isso, até isso ser resolvido. Esse foi o que foi pego. E tantos outros Esse que não foi o que são. apareceu. Esse foi o que a família levantou a mão. E os que não apareceram? São milhares, certeza. Dezenas de clínicas De por aí. resultados de resultados. inestéticos. Sim, talvez que não tenha Manchas. chegado à morte, mas foi lá e fez um procedimento completamente equívoco, né? Que causou danos aí materiais, estéticos, E sabe uma coisa saúde interessante? mental. Eu já vi paciente ter vergonha. Depois eu já peguei alguns pacientes, né? Fizeram procedimento nessas clínicas de shopping, de estético, né? Pôs fio, alguma coisa. E veio com uma complicação. E eu falei, você tem que voltar lá. Por que você fez, né? Ela, não, doutor, eu não quero voltar. Por que você fez lá? Não, porque me apresentaram como indicaram. doutor. Não, e me apresentaram como É. doutor. Eu tive vergonha de perguntar se era médico. Eu jurava que era médico. Isso. Ela estava com vergonha dela Esse mesma de não assunto é ter muito checado. importante, Tatiana. E aí você te falou uma coisa, como que chegou lá? Aí vem essa história hoje, uma frase muito infeliz, eu acho que é médico do Instagram. Olha, deixa eu falar uma coisa. Eu já recebi aqui vários professores meus da Faculdade de Medicina da USP, professores de várias outras faculdades, titulares e tal. Não tem problema ser o médico do Instagram. Uma coisa não anula a outra. Exato. Não anula a outra. E o Você tinha, há 40 anos atrás, outras formas de contato, né? Outras formas de Era mais o boca a divulgação de boca. trabalho. Isso não existe mais. Existem páginas amarelas, por acaso, na sua casa, que na minha chegava. Na sua, você é jovem. Chegava. Não, eu conheceu? lembro da página, não sou tão Então, jovem. hoje a internet é obrigatória para que você exista como profissional. É. E isso não anula você ser um bom no Instagram, que você seja um bom médico. Não anula. Não tem problema você estar no Instagram. Mas é verdade que o apresentando seu Instagram trabalho. gasta bastante tempo. Então, assim, é uma demanda ali de energia e de tempo que consome um pouquinho. Eu tenho um pouco de preguiça, mas faço, porque senão a gente também some. É isso que eu tô Mas falando. aquele que só fica no Instagram, então não tá fazendo muita coisa. Então, não sei. Pode Caso ser a que esteja caso. ou está caso a- muito bem amparado ali para conseguir Tem que tocar ser caso a caso. Às vezes o cidadão, ele quer estar no Instagram, ótimo, ou nas redes sociais em geral, ele pode fazer um trabalho que ele faz um conteúdo um dia, e aquilo serve para um tempão. É, Não tem verdade. problema. O que eu tô falando é desse negócio de falar, não, é médico do Instagram já é ruim. Pelo amor de Não, Deus. não, não. Isso é um Isso absurdo. não é verdade. Senão o podcast nem existiria. Eu discordo isso veementemente. Mas o inverso não é verdadeiro. Isso, Não é porque isso. tá cheio de seguidor Que é que é bom. bom. Isso, exatamente. Você estar no Instagram, médico do Instagram, tipo, fala assim, não é médico que estuda que não se garante no Instagram. Isso é absurdo. O Absurdo. Instagram, ele sim é importante. Mas o inverso também nem sempre é verdade. Não é porque aquele médico ou aquele cidadão que faz esses procedimentos absurdos tem lá 1 milhão, 2 milhões de seguidores, que ele é bom. E isso também é absurdo. Né? É caso a caso e na dúvida. Esses dias o Carioca falou no podcast dele, sabe o Ticaracaticast, que ele, o Bola veio aqui também há umas 5 semanas Que contar legal. uma história de saúde dele. Então ele falou lá, indignado. Eu acho que ele até roubou minha fala. Gente, procura o RQE. Até ele fala, brincando com o convidado, fala que o médico fala que é psiquiatra, não é. Daí o Carioca fala assim, eles mentem. Aí o outro fala, eles mentem. Eles Ué, mentem. eles mentem. Por quê? Não, Médica o que agora? É Deus? E sabe o que é Não, interessante? Então, às vezes você precisa pensar em tudo isso. O influencer mente, outro profissional que quer fazer seu procedimento mente. Né? Não, e até E tem como março, checar. até março do ano passado, era proibido colocar antes e depois na rede social. Sim, a gente teve episódio sobre isso, sobre essa mudança do. Não, que da foi regra. maravilhosa, porque É. a gente começou a ficar assim, os médicos Os éticos outros que podem. respeitavam não podiam mostrar nada do que faziam, então pareceu que não faziam. E Não, aí e os as outros outras mostrando pra caramba. profissões, as outras Mostrando. profissões não médicas já fazem isso há um Isso. tempão, né? E agora foi regulado direito. É isso que eu falei, isso que eu tava falando. Da mesma forma, antes e depois, não é assim, coloca a cara da paciente sem consentimento. Não, esse antes e depois é permitido agora, mas tem regrinhas. Sim. Regrinhas que foram bem trabalhadas e são fluidas também. Daqui a pouco evolui. E não- É isso que falta, na minha É. opinião. Você concorda com tudo isso? Sim, super. E eu concordo. E assim, os médicos éticos que sempre respeitaram essa regra não vão manipular a foto. Ele vai colocar ela como ela é. E eu já cansei de ver esses não médicos, né? Ele que faz disfarce
olheira, de não sei o que, preenchimento, que faz aquela baita manipulação de foto. O mesmo tratamento capilar, as pessoas estão muito carentes disso, porque é tanta Exato. promessa irreal que aí faz ali Sim. aquela Photoshop, aí parece que tem um monte de cabelo, e aí você vai lá fazer e fica super frustrado. Isso. Não tem problema você ir atrás do seu que você quer. Mas você tem que saber o que tem no mercado, o que realmente a doutora Tatiana explicou aqui, tudo sobre a parte médica. Tem outros recursos também, não médicos, né? Tem Muitos. aqueles sprays, Sim. tem várias coisas. E aí o que eu queria comentar, assim, Tatuagem. que eu falei do FDA, eu acabei não entrando agora, vamos voltar para o cabelo. Então o tratamento clínico é o ideal, começar sempre com o tratamento clínico, independente de idade. E em jovem é obrigatório, mas independente de idade, sempre tentar o tratamento clínico. Mas tudo funciona para todo mundo? O minoxidil, finasterida funciona para todo mundo? Não. Uma Exato. média de 60%, 70%, os dois juntos, né? Que tem uma resposta melhor. Então tem ali muita gente que vai ficar sem resposta ao tratamento. E o tratamento também é longo, né? Você só vai avaliar porque o cabelo tem que mudar de fase para a fase da queda, né? Que é um ciclo capilar, para depois voltar para o crescimento. Então, você tem um tratamento relativamente ali longo de 6 meses para começar a ver resultado e parou de tratar, finasterida e minoxidil volta a cair cabelo. Isso é meio que clássico. Mas existe só isso? Não, existe um mundaréu de coisas off-label, que a gente chama off-label porque ainda não é registrado em bula do medicamento, mas que estão ganhando, assim, espaço tremendo. Então, Mas que fazem sentido. Que fazem sentido. Por exemplo, microagulhamento. Microagulhamento é maravilhoso. O microagulhamento associado ao drug delivery, que é quando você põe a medicação ali na sequência, que é medicação que entra, quando você faz microagulhamento, você abre microcanais ali, se torna a pele permeável, porque a pele é feita para ser impermeável. Então passa muito pouco quando você passa no couro cabeludo íntegro. Mas se você tá cheio de furinho ali, a medicação entra em loco onde ela tem que trabalhar. Então, por isso que o microagulhamento com drug delivery tem tido um avanço enorme. Você falou muito do PRP. Drug delivery é a medicação sendo colocada entregue no lá, lugar. tá, gente? E aí, por exemplo, PRP, que é plasma rico em plaquetas. Você Sim. tira do sangue, isola o PRP e depois coloca numa injeção e coloca. Tá tudo em estudo, mas ainda tem É off-label, grande assim, mas chance. tá aumentando, assim, a chance de ser aprovado em breve, tudo isso. Alguns com mais resultados, outros menos. O PRP na minha mão não foi bem, assim, mas o microagulhamento super bem. E do microagulhamento que acabou surgindo esse tratamento novo que eu te contei aí, do que leva a pigmento, que ainda está em investigação, mas eu ganhei já um prêmio dentro da Sociedade de Cirurgia Plástica, já consegui publicar sobre esse trabalho, então está indo muito bem mesmo. Que na verdade não é nada novo, eu só misturei duas coisas e me parece. E assim, a nossa impressão ali é que a gente está potencializando o resultado de crescimento capilar. Mas também Tá, tá. mas explica melhor esse do pigmento que você ganhou o prêmio, que a gente não falou aqui ainda. É verdade. É o seguinte, eu lá atrás, né, não foi a Turquia que inventou implante capilar, né? Muita gente acha que a Turquia é o centro do mundo de cabelo, não é verdade. Quem inventou implante capilar foi um brasileiro, foi o Dr. Munir Kuri, até inclusive aqui de perto a clínica dele era na Avenida Brasil, faleceu infelizmente há alguns anos. E o Dr. Munir Kuri fazia o implante, ele começou primeiro fazendo aqueles retalhos e aí ele de repente percebeu que quando ele pegava só um pedacinho e enxertou no braço de um paciente, o fio cresceu, então ele percebeu que ele podia fazer isso com pequenos retalhos, enxertos, né, na verdade. E aí ele começou, então, fazendo essa cirurgia, isso na década de 80, então só para você ver como é longo. E meu pai trabalhava com ele, meu pai é cirurgião plástico também, e encheu o saco do Munir Kuri para publicar. Então, o primeiro livro que eles publicam, se eu não me engano, é 89, que é o livro da Sociedade, inclusive falava do implante capilar. O livro que eu apareço já é 96, então eu já estava no cursinho, foi quando eu ajudei só a fazer revisão técnico-científica, na verdade, revisão gramatical, eu estava no cursinho, tinindo no português, e aí eu li o livro inteiro ali para fazer essa correção, não existia chat GPT na época, né, então foi na leitura ali mesmo, desenhei o ciclo do cabelo e tal, então isso em 96. Então ele já vem fazendo há muitos anos, mas era o corte, aí depois passou para de furinho. Quando passou para de furinho, muitos pacientes que evoluíram a calvície, tinham feito implante lá atrás, com meu pai ou com o Dr. Munir Kuri ou com outros cirurgiões, vinham com corte. E eu comecei a pigmentar esse corte. E para disfarçar. Como eu fazia muita pigmentação, na verdade eu não te contei isso aqui, né? Então vamos lá. Eu me formei em cirurgia plástica no professor Pitangui e eu cheguei em Campinas, comecei a receber muito paciente de reconstrução mamária. A parte reconstrutora ali da residência do Pitangui era um pouco mais, não era prioridade era estética e a reconstrutora ficou um pouco ali, eu fiquei um pouco insegura. O que eu fiz? Eu tinha ganhado um prêmio lá que eu pude escolher qualquer lugar do mundo para fazer um estágio, eu fui para a Europa fazer reconstrução mamária. E lá no Instituto Europeu de Oncologia, graças ao Dr. Fabrício Brenelli, que me abriu as portas, fiquei alguns meses lá. E lá foi a primeira vez que eu vi a pigmentação de areola.
E eu fiquei encantada. Eu sempre desenhei e pintei na minha vida, então de repente eu falei, opa, isso daí eu posso brincar também. Voltei pro Brasil, fiz todos os cursos de pigmentação, de micropigmentação ali, de pigmentação paramédica, que se chamava. Esgotou, e eu ainda estava sedenta por mais informação, comecei a fazer curso de tatuagem. Então eu virei uma tatuadora, de Você foi até certo o final. modo. E fui até o final. E olha a sorte, por eu ter O que virado você estava falando tatuadora... agora é a tatuagem que faz na auréola da mama reconstruída após a retirada da mama por Isso, um da câncer, por reconstrução exemplo. mamária, ou senão até uma pós-mastectomia, mastopexia, mamoplastia redutora, às vezes a areola Precisa fica dar meio uma irregular, aí retocada. você faz ali só para ficar bonitinha. É muito mais simples do que enxertado, que ir para uma cirurgia para corrigir, Claro. você pigmenta e pronto. E eu comecei fazendo isso. E aí, quando o meu pai começou a mudar a técnica do corte que meu pai fazia para o furinho, eu passei a participar um pouco mais dessa cirurgia, porque ela precisa ter mais destreza, você precisa ter mão e visão. Meu pai já estava perto dos 70 anos. Resumindo, acabei entrando nessa cirurgia e comecei a receber esses pacientes que tinham feito o corte anterior, tinham que raspar zero, porque a cirurgia até então do furinho tinha que ser cabelo raspado, e aí a cicatriz aparecia. E o paciente ficava um pouco incomodado com cicatriz aquilo. antiga A lá, cicatriz quando antiga era do a bandinha anterior. lá. É. E aí eu comecei a pigmentar essa cicatriz. E começou a ficar muito legal. Para mim era uma diversão ali, conseguir esconder a cicatriz até que o cabelo voltasse a crescer. E aí eu comecei, o paciente voltava, e sem querer eu montei 2 grupos ali, porque aí eu tive a ideia de pôr a medicação junto. Eu falei, então já que eu estou fazendo microagulhamento, eu tive uma pigmentação que cresceu o fio, que era uma pigmentação pós-câncer. E ela 4 anos sem fio. E eu desenhei aqui, câncer de cabeça e pescoço, rádio, quimio, etc. E eu desenhei fiozinho aqui atrás. E aí, quando ela voltou, meses depois, o cabelo tinha crescido. Eu falei, opa, cresceu o cabelo. Então, se eu puser medicação aí, vai crescer mais cabelo. Então, eu peguei as melhores medicações que tinha ali para tratamento do microagulhamento com drug delivery e passei a usar junto com a minha pigmentação. Então, eu passei Já a põe na diluir. tinta já. Pus na tinta. Porque a agulha também, né? Eu pedi por uma farmácia de manipulação, eu falei, você consegue pôr na base tal, que eu preciso diluir minha tinta? Consigo. E é o que eu uso até hoje. Então, foi o tamanho da sorte que eu dei. Comecei a fazer, começou a nascer cabelo e tava tudo bem. Eu fazia antes de implante, depois de implante, então tá tudo ali misturado. Tava indo bem meus resultados. E aí, sem querer, eu montei 2 grupos, porque eu tinha paciente, você vinha e falava assim, quero só fazer tratamento, doutora, eu não quero pigmentação, não. Aí eu colocava, paciente não quer pigmentação. Aí vinha lá, seu Roberto, o senhor quer? Eu quero pigmentação. Seu Roberto com pigmentação. Resumindo, eu montei 2 grupos sem querer. Quando passou 1, 2 anos, eu comecei a ver que o grupo que eu tinha incluído pigmento com a intenção de pigmentar, só isso que eu estava tentando, estava melhor. Aí no primeiro momento eu falei, eu acho que é porque eu pigmentei ali o couro cabeludo, parece estar mais cheio. E aí eu comecei a perceber que era cabelo para valer. Abri os congressos presenciais, então em 2020 eu fazia em todo mundo. Só que em 2020 foi a primeira vez que não tinha centro cirúrgico para operar. Eu não tinha meu próprio centro cirúrgico naquela época, eu operava em hospital. O paciente veio para implante, eu falei, centros cirúrgicos fechados, vamos fazer um tratamento que está indo muito bem aqui, liberou o centro cirúrgico que a gente opera, combinado? Combinado. Fiz 2 sessões, quando o paciente... Aí eu tenho as fotos no consultório... fechado por causa da pandemia. Fechado por causa da pandemia, então eu não podia fazer até que liberasse para cirurgia letiva. Quando eu fui fazer a terceira sessão, ele falou, doutora, cancela a cirurgia, o que nasceu de cabelo para mim é o suficiente. Então foi a primeira vez que eu vi meu tratamento sozinho. E eu comecei a ver que nascia cabelo mesmo, e comparativamente ali com os pacientes que não tinham pigmentado, estava muito melhor. Aí eu fui para um congresso presencial, abriram o congresso presencial, foi no Maxud Plaza, que foi acho que o último congresso que teve lá. E eu fui para dar aula de implante, que era o que eu mais fazia à época, mas fui seca na aula de MMP, que é microinfusão de medicamentos na pele, é uma técnica registrada e tal. E eu nunca tinha feito esse curso e eu achava que era muito parecido com o que eu estava fazendo. E eu fui lá para aprender, eu falei, bom, o que vocês aprenderam aqui, né? Que esses 2 anos, meus casos estavam tão legais. E eu fui lá para aprender e aí eu vi que meus casos estavam melhores que eles. Então eu falei, qual é a diferença que eu tenho para eles? É o pigmento. Então só pode ser o pigmento que está fazendo crescer cabelo. Por que o pigmento está fazendo crescer cabelo? Aí internet, trabalhos científicos, pigmento faz crescer cabelo? Zero, nada. Aí eu comecei, deixa eu tentar entender o que é o pigmento. Aí eu fiz uma busca gigantesca. O resumo da história é que o pigmento ele vem de substâncias orgânicas e inorgânicas. As orgânicas são planta, óleo, carvão, e as inorgânicas são as que vêm de sais minerais, de modo geral, então, do solo. E aí, o pigmento, todo pigmento catalogado no mundo, ele tem um color index, uma formulação química e um nome. Então, abaixo de 77 mil são os pigmentos orgânicos. E acima de 77 mil são os pigmentos inorgânicos. Ou seja, olha o mundaréu de pigmentos que existe no mundo. Por acaso eu caí com pigmentos certos, porque na verdade eu percebi quando você abre um frasquinho de pigmento, ele vence depois de um tempo. E então eu punha lá a data de validade, a areola eu demorava para gastar e no cabelo eu gastava pra caramba, porque a cor pega com dificuldade no couro cabeludo.
Então, quando eu começava a chegar perto de vencer meus pigmentos de areola, de cicatriz, etc., eu virava tudo marrom do cabelo. E eu comecei a ver que eu tinha fases melhores e piores. Aí eu comecei a mapear. Falei, que pigmento que eu usei esse mês? Porque para areola você precisa pôr tal pigmento para fixar a cor. Então tem uma logística ali. E aí eu comecei a mapear. E aí eu comecei a identificar os pigmentos que tinham ali uma situação especial. Liguei na empresa. Empresa, o que tem dentro desse pigmento? Você abre a ampola deles, né? A bolinha deles, falava pigmentos orgânicos e inorgânicos. Tá, mas qual o color index está dentro? Eles não explicavam. Tentei até via judicial, não consegui. Fiz, então, mandei para análise, consegui descobrir, assim, quais os minerais que estavam dentro do meu pigmento, fiz meio que uma engenharia reversa para poder montar meu próprio pigmento e ter controle de tudo. Nesse interim, eu comecei, nesse congresso que eu levei, meu pai estava junto, tinha sido presidente de sociedade, conhecia todo mundo lá e começou a falar, olha aqui o que a Tati está fazendo. Me rendeu meu primeiro convite para congresso, que foi em junho de 22. De junho de 22 até junho de 24, foram 13 congressos que eu apresentei, inclusive congressos internacionais, que foi o Internacional de Cabelo, o Internacional de Plástica, e agora eu fui convidada para o Internacional de Dermato, que vai ser, que é em primeira mão aqui, que eu acabei de receber esse convite, Legal, que é o parabéns. INCAS de Dermato em Paris. E, então, ou seja, começou a ser os brasileiros internacionais, depois fui no pré-internacional, então consegui, já apresentei vários congressos. E o resumo da história é que aí nesse inteirinho saiu uma publicação. E eu procrastinei tudo que eu podia para publicar. Falei, bem feito, procrastinar alguém publica antes que você. Resumindo, era um caso sensacional, que é uma senhora de 56 anos que fez uma cirurgia craniana por MAVE, malformação arteriovenosa, benigno. E aí, benigno, né? Não é câncer. Mas aí ela, pós-cirurgia, evoluiu com uma alopecia universalis, perdeu o cabelo no corpo inteiro. 4 anos, acho que era, tratando com os melhores imunomoduladores, sem resposta, se irritou e resolveu tatuar a cabeça. 1 mês depois começou a nascer cabelo. Além da tatuagem. Por causa da tatuagem. Aí ele fala assim, não temos como não correlacionar com a tatuagem, mas o que tem na literatura é nada, como eu já sabia. E aí veio um artigo para comentar eles. Eles me ajudaram pra caramba, então no final foram artigos que me ajudaram muito. E ele falava, esse segundo artigo falava qual possível mecanismo fez crescer cabelo naquela senhora. Primeiro, o princípio do microagulhamento, que a gente já comentou que faz crescer cabelo, e que era o que eu estava fazendo ali, microagulhamento e medicação. E eles desconfiavam que os constituintes de tinta têm propriedade imunomodulatória antioxidante. E eu super concordo, porque eu tive um caso de vitiligo que praticamente desapareceu o vitiligo do couro cabeludo dele, ali na região que eu tratei. Então, resumo da história é que parece fazer uma imunomodulação. É como se, quando você faz o microagulhamento, embora a pele esteja lisa, ela é toda escamosa, né? Então, quando você entra com a agulha, ela não traumatiza a epiderme, mas ela traumatiza a derme. Então, qual é o mecanismo de ação? É o mecanismo de cicatrização. O corpo entende, fomos atacados, põe exército em campo. O que é o exército? Colágeno, elastina, fator de crescimento, novos vasos, e aí nasce cabelo nisso junto. Tá arrumando a pele, nasce cabelo. Eu achava que era mais ou menos a mesma coisa. A molécula que o corpo recrutava ali para destruir o pigmento era o que fazia crescer cabelo. Nesse trabalho, ele dá mais a entender que, como a alopecia androgenética é considerado um evento autoimune, então seu corpo ele tem já na genética dele que lá na frente é para tirar cabelo, porque o cabelo gasta muita energia. Então, eu vou poupar a energia do cabelo, então você não vai ter cabelo. E é como se, quando você põe o pigmento, ele fica tão incomodado com o corpo estranho ali, para digerir o corpo estranho, que ele larga o cabelo em paz. Ele fala assim, você a gente acerta depois. Deixa eu destruir isso aqui que está me incomodando mais. Boa. Então, eu falo que o que eu faço hoje é uma academia de cabelos. Eu cutuco, nasce cabelo. Aí o pigmento é destruído. E é pigmento bem leve. Hoje nem se trata mais de pigmentação. Hoje, nem que eu queira pigmentar, eu não pigmento mais, porque hoje eu faço bem menos, tal. Ele é só um potencializador mesmo de tratamento. E aí, então, dá a impressão de que quando eu ponho o pigmento, ele tenta destruir o pigmento e larga o cabelo em paz, e o cabelo cresce. Uau. Aí, quando ele destruiu, é hora de pôr de novo. Então, eu fico brigando ali com a genética do cabelo. Claro, eu consegui publicar, finalmente, por causa dessa premiação que foi na ISAPS, né, que é o maior congresso de cirurgia plástica, eu ganhei o prêmio lá. E aí, a publicação foi imediata, então, graças a Deus, eu consegui finalmente publicar. E tem muito mais a se descobrir, porque a parte biomolecular ali já fica mais difícil para eu entrar. Os profissionais da área que têm que tentar entender o que acontece, mas a impressão que eu tenho é essa, é uma imunomodulação. Mas é muito interessante. Muito bom, muito bom. Porque funciona para praticamente todo mundo. É jovens, idosos, calvície avançada, calvície inicial, mulheres, homens. Então, ela tem, assim, precisa ter cabelo. Não é uma sementinha de cabelo que é colocado lá. Precisa ter um cabelo inativado que está lá em silêncio, né, que está quase morrendo, que ele foi miniaturizando, e aí eu cutuco, lá põe o pigmento e ele nasce. Então, as respostas têm sido muito interessantes, eu acho que esse é um mercado novo aí que deve avançar em breve, se Deus Muito bom, quiser. tomara.
Super, Tatiana, muito obrigado. Aprendi muito. Além de tudo que você já nos deixou. Bom, primeira coisa, seu Instagram qual que é? Você sabe? É Direitinho falar? DRA Tatiana Tournier. DRA Tatiana Tournier. Como escreve? Só para Tournieux. Tá, DRA sem ponto, sem nada. Tudo Sim, junto. eu acho que é assim. DRA Tatiana Tournier. De qualquer forma, vai estar aí na descrição dos vídeos. Além do que você já deixou aqui também, gostaria de que você deixasse uma mensagem final para quem está nos ouvindo. O que você falaria sobre essa área tão vasta que é do implante, do transplante? Uma mensagenzinha final. Eu acho que o mais importante é a segurança, em fazer com quem você realmente tem segurança de que estuda, de que é licenciado para isso, de que correu atrás para aprender, que frequenta congressos, para poder ter certeza que vai te entregar o melhor resultado. Mesmo no tratamento capilar, não existe esse, no máximo que vai acontecer não vai ficar bom e depois eu vou em outro lugar. Não, você destrói cabelo se você não tratar com quem realmente entende. Então, beleza. Acho que é esse o meu recado. Super, Tatiana, doutora Tatiana Tournier, sorte, Que enorme prazer. sorte dos pacientes que a tem como médica. Muito obrigado, uma honra ter tido Poderia você ficar aqui o dia inteiro. Beleza. Compartilhe, Pode Doutor, espalhe saúde, esse episódio maravilhoso, compartilhe com quem você ama, tanta informação boa. Siga nos bons, informação, Diamante da Prevenção, um abraço do Dr. Sidney para vocês. Mais uma vez, obrigado, Tatiana, até o próximo episódio do Pode Doutor. Fiquem todos bem, um abraço.